grato. Vocês estão vendo que o louvor está quase 100% mulher, né? Falta pouco, né? Não desmerecendo os meninos, claro. Mas culto de mulheres, banda vai ser de mulheres, amém? As mulheres podem dizer amém? Então, se levantem, hein? Em oração, principalmente. Amém? Só para não deixar passar, faz um esforço, amado. Vai ser bênção na tua vida. Amém? Serão 3 dias de céu aqui na terra. Você vai aprender o poder disponível no meio da adoração. O poder disponível no meio da canção. E existe uma graça para isso. Amém? Glória a Deus. Fiquei muito feliz em ver pessoas novas de novo. Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 15. O tema da ministração de hoje não é comum. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você é uma nova planta. Assim, uma nova planta. Você vai entender por quê. Amém? Aqui em João, no capítulo 15, é muito conhecido de todos nós. E Paulo está dizendo o seguinte. Paulo ou João? Se o livro é de João, é João que você leu. Todo mundo ligado, glória a Deus. Diz assim: eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Logo no começo, nós estamos vendo que ele está falando de planta. Amém? Literalmente. Fazendeiros, pescadores o cercavam, pessoas que entendiam de terra, e ele está falando: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele o corta. E todos os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais, ele os poda. E ele continua dizendo que nós estamos limpos pela palavra, que nós fomos enxertados nessa videira, que sem ele não podemos fazer nada, porque o ramo em si só não pode produzir fruto. Você já viu alguma roseira da rosa sem estar lá na roseira? Você tirar um galho dela, botar em algum lugar assim, dentro de um vaso, e ele daqui a pouco botar uma flor. Não brota, irmão. Tem que ter a seiva. Tem que estar conectado. Se não estiver conectado, não brota. Se não estiver ligado, não brota. Então, se não estivermos alicerçados e fincados nessa videira, não vamos florescer. Não vamos dar fruto como convém. Amém? Está comigo? Vamos um pouquinho mais para frente. Isso aqui foi só para dar um gostinho. Vamos lá para Colossenses. Vamos dar um passeio no livro de Colossenses. Amém? Nós temos muita coisa para aprender. É um livro pequeno, mas que ensina grandes mensagens. Nos ensina tremendamente. Eu fui ricamente abençoado. E Colossenses, o apóstolo Paulo, agora é Paulo, que escreveu, né? Um dos discípulos que mais escreveu livros, né? Mais escreveu cartas e enviou às igrejas e testificou da palavra e fez o que tinha que ser feito para a época dele. Se tivesse Facebook, ele estava lá. Se tivesse Twitter, Paulo estaria lá. Se tivesse MSN, Orkut, seja lá o que for, Paulo estaria lá divulgando. Amém? Você iria ver vários vídeos de Paulo no YouTube dizendo as palavras que ele escreveu a todas as igrejas da Ásia e de toda o reino antigo. Amém? Que mudou muita coisa de hoje, de ontem, de antigamente para agora. E eu começo pedindo para você dar uma importância ao versículo 20 do capítulo 1. Diz assim: foi por meio do seu Filho que Deus conciliou consigo todas as coisas. Diga todas as coisas. No céu e na terra. Pois a morte de Cristo na cruz trouxe para todos a paz com Deus através do seu
sangue. Começamos falando de videira. E por causa da videira que se entregou por nós, que morreu, pagou o preço, hoje nós temos paz. Por causa dessa paz, que nós sabemos que excede todo o entendimento e guarda nossa mente, guarda o nosso coração, nós hoje podemos andar dignamente da vocação a que fomos chamados. Amém? Um pouquinho mais embaixo, Paulo fala a respeito de algo que hoje em dia nós não vemos muito no meio dos cristãos. Nós não estamos mais encontrando com tanta facilidade. Quantos sabem aqui que Paulo estava preso? Quando escreveu muitas cartas? Na maioria do tempo ele estava preso. E nesse tempo de prisão, ele pôde fazer todas as coisas. Ele não deixou a cadeia entrar dentro dele. Ele entrou na cadeia, mas a cadeia não entrou dentro dele. Amém? E esse simples fato pode nos trazer grandes revelações. Um exemplo, estamos dentro do mundo, mas não podemos deixar o mundo estar dentro de nós. Os conselhos lá de fora não são os nossos conselhos. As instruções lá de fora não são as nossas instruções. Mesmo governados por pessoas ímpias ainda, né? Eu creio que vai mudar, né? Não vou fazer nenhum comentário, mas eu creio que vai mudar. Mas nós estamos vendo que as pessoas ímpias só estão pensando no bolso próprio. Só estão pensando no que elas querem, no que é bom para elas, no que é bom para a família delas. E nós não estamos nos levantando como igreja para intervir nessa situação. Eu digo para você que se fizermos nossa parte, vai mudar. Nós, como igreja, temos o poder de orar e as situações serem mudadas. Não foi diferente com Daniel, não foi diferente com Sadraque, Mesaque e Abednego, não foi diferente com José. Todos eles, em comunhão com o Senhor, mudaram o rumo da sua nação. Foram pessoas que interviram no governo e fizeram a diferença. Foram eleitos como primeiros para fazer a vontade de Deus ser cumprida naquele tempo. E nós podemos fazer isso hoje. Já vimos N ministrações de pessoas, inclusive do irmão Maluta, pastor Maluta, falando que os cristãos têm que se levantar para governo. Amém? Se você não quer ser governo no Senado, mas seja governo onde você está. No seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, no seu bairro, no seu condomínio, seja governo lá. As pessoas têm que respeitar a sua voz. Aquilo que você fala tem poder. Amém? Agora, para isso é necessário que você pague o preço. Que preço é esse? Vamos lá. Versículo 24 do capítulo 1. Paulo está dizendo: entretanto, parte do meu trabalho é sofrer por vocês. Estou alegre, pois estou ajudando a completar o resto dos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, a igreja. Olha para mim um pouco. Paulo estava preso. Tinha todos os motivos, qualquer um que você pensar, para estar triste, cabisbaixo, sofrendo e sem querer fazer nada. Nós já ouvimos alguma vez, eu já ministrei aqui, sobre Onesíforo, que foi um homem que várias e várias e várias vezes animou Paulo com palavras. Fora ele, no final de Colossenses, no capítulo 4, ele começa a citar pessoas que foram lá na prisão para animar ele, para levantar o ânimo de Paulo, para deixar ele mais inspirado, trazendo notícias boas para que ele continuasse escrevendo, para que ele continuasse ministrando aquilo que Deus tratava com ele na intimidade, mesmo dentro da cadeia. Então você, mesmo dentro de um ambiente corrompido, pode fazer diferença. Mesmo em um lugar que você pode olhar assim, ixi, mas só tem trevas. Você é luz. E você está lá. Pessoas têm que olhar para você dessa maneira. As pessoas não podem olhar para você, é só mais um crente. Mais um crente, nada. Estamos lá para fazer a diferença. Se você não está dando fruto, mude o seu enxerto. Você vai começar a perceber
que você tem as características da pessoa em qual você está enxertado. Se você está num contexto e você se enxerta naquele contexto, o que vai aparecer são os frutos daquele enxerto. Mas se você está enraizado na palavra, o que vai sair de você é aquela raiz, é aquela seiva, é aquele fruto. E essas coisas têm que ser notórias, patentes, visíveis. Pessoas têm que se levantar e ir atrás de você e me dar uma solução. Estou precisando de alguma coisa. Mesmo que ela não saiba o que pedir. Mesmo que naquele momento ela não saiba o que está acontecendo com ela. Mas ela vai procurar a pessoa certa. Eu e você. E nós estaremos lá com o Espírito pronto, guiados pelo Espírito Santo de Deus para dar a palavra que ela necessita, para ser salva. Amém? E ele continua falando aqui, no versículo 25. Deus me enviou para ajudar a sua igreja e para revelar seu plano secreto a vocês. Deus tem um plano secreto. E esse plano secreto, quando eu li isso aqui, eu disse, opa, peraí. Se é secreto, tem que ser revelado. Tem esse negócio de ser secreto e a gente não saber. Como é que Deus tem um plano e vai esconder da gente? Mas eu continuei lendo e ele revela. Amém? Glória a Deus. E ele continua dizendo aqui. Perdi? Achei. No 26. Porque através dos séculos e gerações passadas, ele guardou esse mistério. Porém, agora, finalmente foi do seu agrado revelá-lo. Glória a Deus. Aqueles que o amam e vivem para ele. E as riquezas e a glória do seu plano também para vocês, os gentios, é esse mistério. Está falando aqui para um povo que não era da tribo, que não pertencia ao povo mesmo da linhagem de Deus, da linhagem de Jesus. Está falando para um povo aqui, como eu e você, que não éramos da descendência e passamos a ser quando recebemos Jesus. Vamos dizer assim um exemplo. Tem a família Diniz, né? Família Leão, e esses eram incluídos em um contexto. Essas famílias aqui são família de Deus. E eu, você e outras famílias não fazíamos parte nem do Diniz, nem do Leão. E estávamos de fora. Mas quando Jesus veio, ele abriu esse leque. Ele alargou as tendas, ampliou a visão e disse, ei, os que estão aí ao redor, vem também. E eu e você e todas as famílias passamos a ser inclusos. Por isso que ele chama gentios, aqueles que não eram da linhagem. E eu e você hoje, não como gentios, mas como filhos, co-herdeiros, herdeiros tal como, né? Somos chamados a viver uma vida de excelência. E ele diz, olha qual é o mistério. Cristo no coração de vocês, a esperança da glória. Eu me alegrei demais, só não dei pulo e cangapé, porque estava no escuro, todo mundo dormindo e eu ia acordar o povo. Mas eu... Aleluia. Né? Mas não acordei ninguém. E eu fiquei animado demais, porque eu gosto muito dessa passagem. Eu gosto muito desse versículo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim, Cristo em você, a esperança para todos os perdidos. E nós somos esses portadores de boa notícia. Nós temos a revelação desse mistério e podemos dizer às pessoas, ei, tenha calma, vai dar certo. Cristo está em mim e é esperança para você. E isso faz a diferença. Essas coisas chegarão aos ouvidos das pessoas e eles atentarão para elas. No mesmo capítulo a gente vai ver, não vai dar tempo de ler tudo. Queria eu que desse tempo de ler, mas a gente só ia ler. Né? E esse não é o propósito. É trazer para você a instrução do que está aqui dentro. E quando eu estava lendo aqui, no decorrer dos capítulos, tem hora que ele vai falar, olha, é lá no capítulo 15 de João. Ele diz, assim como eles me rejeitaram, rejeitarão vocês. Assim como não me ouviram, também não ouvirão vocês. Mas Paulo aqui em Colossenses, ele começa a dizer que nós temos que
com o nosso jeito, diga assim, o meu jeito é o jeito certo. Então, com o seu jeito, você vai ministrar às pessoas e elas entenderão. Do seu jeito, sem mudar, espalhar para todos. Quieto, tranquilo, né? Na boa, elegante, bonito. Do seu jeito, você vai transmitir, exalar. Assim como uma pessoa passa por você, você consegue sentir o aroma, o perfume. Da mesma maneira, você vai passar, ela vai dizer, tem uma coisa diferente. Está diferente, né? Não é o mesmo, não. E é tempo de mudar. Existem enxertos que às vezes não dão certo. E aquele agricultor tem que chegar lá, tirar ele dali e transplantar para outro lugar. Para que o fruto nasça. Para que dê certo. Para que as coisas funcionem. Amém? E nesse contexto a gente está vendo. E passa um pouco adiante, versículo capítulo 2. No versículo 7. Paulo está dizendo para os colossenses, para a igreja de Colossenses, o seguinte: deixem que as riquezas de vocês, que as raízes, riquezas não, deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Que nele é esse? Diga, no Senhor, em Jesus, na palavra, no Espírito, no poder. Nele, enraizados, aprofundando suas raízes. Quando nós estamos literalmente em uma plantação e o agricultor vai lá e planta uma semente, se aquela semente não acha água ali perto, as raízes saem cavando, 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 no cheiro da água até encontrar. Eu e você temos que ser assim também. Buscar na palavra. Buscar, 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 até encontrar o suprassumo do que eu e você precisamos. O fruto necessário que nós temos é o amor. E esse amor precisa de estar calibrado com as verdades da palavra. Não podemos dizer tudo o que queremos em amor achando que é assim de todo jeito. Não há como eu e você chegar para uma pessoa e dizer assim, você está feio. Eu estou amando sua vida, você é feio. Não, não é assim, mano. Você pode dizer à pessoa N coisas, várias coisas, mas não tratar ela mal. Não deixar com que ela se abata. Você não é portador de má notícia. Você é portador de boas notícias. Né? Vamos usar um exemplo. Né? Eu. Feio, né? Não sou não, tá? Mas vamos dar um exemplo. Tava careca, tô com cabelo. Né? Só porque eu deixei crescer, né? Porque eu implantei não. Glória a Deus. Então, assim, tava careca. Pessoas chegavam, rapaz, tu fica bem demais careca, não sei o que, tal, 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 tal. Quando o cabelo cresceu, cara, tu fica bem demais de cabelo, deixa eu ficar careca mais não. Beleza, tranquilo, né? Mas, necessariamente, você não precisa chegar para um careca e dizer, rapaz, tu tem que fazer um implante. É muito feio assim, esse cabelo, cara. Faz um implante aí, enxerta lá, tira daqui, bota aqui. Não precisa, amado. Você ama o que tem nele. Você ama, cerca ele com amor, para que ele se sinta bem ao seu lado. O que necessita para as pessoas crescerem ao nosso lado é amor. Eu não posso chegar para um pedestal desse e demonstrar para ele meu amor, te amo, lindo. Ele não vai me retribuir. Mas se eu chego para uma pessoa e digo, rapaz, você é muito, muito, muito lindo. Você é uma bênção na minha vida. Você é uma pessoa assim extraordinária. Eu gosto demais de você do jeito que você é. Ele vai dizer o que é você. Sai daqui e puxa saco. Não, muito obrigado, irmão. Você é uma bênção. Você prefere receber agradecimento ou desprezo? Todos nós queremos agradecimento. Então vamos desfrutar disso, exalando o bom perfume, dando o fruto correto. Se o nosso fruto principal é amor, temos que ministrar isso na nossa vida, não com palavras, mas vivendo.
Você pode chegar, olha, se você fizer esse teste, você vai ver que funciona. Chegue para pessoas no seu ambiente de trabalho que normalmente não costumam falar com você, que você não tem muito contato. Chega até ela e faz um elogio. Cara, que óculos massa. Tu comprou aonde? Rapaz, é muito boa essa armação. Mas você não usa óculos. Não, é porque eu tô achando a sua bonita demais. Daqui a pouco você vai ver o cara. Não, é porque eu fui ali em tal canto assim. Vai começar a se abrir com você. Igual a uma laranja. Para você extrair de dentro dela, tem que espremer. Sim ou não? Então você vai lá e extrai dele aquilo que ele tem de melhor. Extrai da pessoa. Quando você chega nela para ela falar para você, ela se desarmou. Pessoas vão chegar para você e vão começar a contar coisas chorando, sem nem você perguntar. Porque dentro de você está a unção necessária para tratar aquilo na vida delas que elas precisam ouvir. Você chegando perto de uma pessoa e ela começar a se debulhar para você, isso é aspectos da unção de Deus sobre sua vida. No ônibus, no trabalho, no Cooper, na caminhada, seja lá onde for. Pessoas vão lhe procurar e você tem que estar pronto. Só se está pronto quando se vive a palavra, quando se medita na palavra, quando se busca a palavra, quando vai até as fontes certas. Amém? E continuando aqui, a nutrição, ele diz: continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé. O que é que você entende por vigor? Eu estou vigoroso demais. Senhor, cheio de vigor. Vigoroso. Não é vigor, amor. Mesmo você, de que idade seja, eu já conheci crianças do departamento infantil que andavam assim. Oi, abençoado. Oi. Mas depois de um tempo na palavra, corriam, brincavam. Isso é vigor. Você, diante da presença de Deus, tem que estar vigoroso. Você não pode estar cabisbaixo na presença do Senhor. Você não pode estar somente como mais um no meio da multidão. Seja participante, ativo, fazendo aquilo para o qual você foi chamado para fazer. Pessoas podem ser abençoadas por sua vida, você só erguendo as mãos, olhando para você, dizendo: meu amigo, eu quero ser igual a ele. E vai começar olhando para você. Pessoas podem ser inspiradas pela sua vida, você exalando algum tipo de perfume. Tem a Sani na bateria exalando perfume. Tem o Júnior no teclado exalando perfume. O Xandinho no violão. Estão exalando perfume. E pessoas chegam aqui, eu já vi isso acontecer, olhando e, cara, como ele toca. Olha só, eu quero ser igual a ele. Isso é inspiração, amado. E só se consegue isso na prática da palavra. Mostrando com ações, com atitudes, vigoroso, para que outros queiram ser igual a você. Se você não está conseguindo animar ninguém, mude a sua raiz de lugar. Vá buscar água em outra fonte. Ah, isso que eu estou fazendo até hoje não atraiu ninguém, não. Então eu vou mudar. Senhor, o que é que eu posso fazer para mudar e o povo ser atraído para a sua presença através de mim? É isso que nós temos que fazer, amado, em todo o tempo. Jesus não andava por aí escolhendo quem ele ia ministrar, não. As pessoas iam atrás dele. E elas vão atrás de você. Ele diz que as mesmas obras e ainda maiores nós iríamos fazer. Se as mesmas, pelo menos as mesmas, não estão acontecendo, estamos um pouco falhos em nosso dia a dia. Se pelo menos as mesmas não estão acontecendo ainda. Ah, Guilherme, você também não está assim. Pois é, temos que mudar. Eu me incluo, amado. Não estamos ainda no nível que o Senhor quer. Se nós estivéssemos nesse nível, não estaríamos sozinhos aqui. Não estaríamos só nós aqui. Essa igreja já teria triplicado de tamanho. Só na escola dominical.
Estamos precisando render. Quando eu digo render, é transmitir a vida que eu e você recebeu para outros também. Por que é que tanta gente consegue ir para a praia caminhar de manhã? Porque é um hábito saudável e faz o efeito desejado. E por que a gente não consegue, com esse mesmo hábito, praticando a palavra, trazer o povo para cá? Algo em nós precisa mudar. Algo em nossas vidas precisa de um polimento. E nós temos que dar isso para as pessoas. Eles não estão mais querendo que a gente vá de casa em casa. Eu ouvi pessoas falarem isso. Não, eu estou cansado desses crentes vindo aqui. Eu quero ver o que eles falam. E aí, irmão? Você está sendo afrontado como o gigante Golias fez com Davi. Cadê? Quem é o macho aí? Quem é que vai se levantar para me mostrar? E aí, irmão? Você vai ficar em casa, assistindo novela, televisão, Globo Esporte, né? Caco Marques está lá, mas é o trabalho dele. Ele está lá, mas é o trabalho dele. A gente tem que dar prestígio a ele, tem, mas ele está no trabalho, amém? E você, amado, pode fazer a sua parte. Sai de casa. O povo lá em São Paulo, quando quis ir para a rua badernar, ele soube ir. Invadiu as redes sociais, marcou, encheu o povo lá de coisa. Vem para a rua, vamos para a rua. Artistas se mobilizaram, fizeram música e foram cantar. Vem para a rua, vem para a rua. Vamos para a igreja. Vamos, bora também para a igreja. Vamos cantar. Ontem teve algo terrível lá na Rui Carneiro. Teve a parada gay na Rui Carneiro. Ontem aqui no culto de jovens nós oramos por todos aqueles que estavam lá. Né? Foi uma bênção. O culto ontem, se você é jovem e não veio, perdeu. Né? Incentive vir na próxima. E nós oramos por eles. Porque eles estão cegos, dirigindo em alta velocidade contra um abismo. E não sabem disso. Tem que eu e você chegar lá, dar um sacode. Acorde! Você vai morrer! Freie! Volte! O caminho não é esse. Mas depende de mim, depende de você fazer isso. É o que Paulo está dizendo aqui. Cristo em nossos corações é a esperança para eles. Eu e você temos que dar fruto. Na nossa casa, principalmente. Se você percebe alguma coisa estranha na sua casa, mude. Mude, mude, mude. Uma vez eu fui a um velório, e o velório era dentro de uma loja maçônica, e mesmo minha família inteira sendo cristã. Quando eu falo minha família inteira, eu, esposa e filhos. A gente foi lá, viu, né, participou do velório e saiu de lá. Quando eu cheguei em casa, eu percebi uma movimentação estranha dentro de casa. Eu acordei e disse, diabo, vai embora. E aquela presença foi embora. Mesmo, amado, você sendo cristão, ele vai estar lá, só esperando o vacilo. Se você não se levantar, ele pega você. Não estou dizendo que você tem que ter medo, mas tem que ter autoridade para confrontar a altura do ataque. Confrontar, se é para dar um chute, dá. Sai daqui, rapaz. Oxê. Deu um golpe de karatê, mas bota para fora. Não deixa, amado. Por quê? A gente assistiu uma ministração não, uma palestra de uma mulher, ela não era cristã, mas ela ministrou, né, para aquele povo que estava lá a respeito de sintonia. E sintonia no reino espiritual é simplesmente como você regular uma frequência de rádio. Você está ali procurando a 96.1, vai procurando, passa várias rádios, aquele noxia, não sei o quê, até você entrar em sintonia e captar o som. E vai falar que potestades, e desse jeito ela falou, não cristã. E ela começou a mudar a linguagem dela. E como ela não era cristã, ela estava falando de coisas que eu e você conhecemos.
Reino espiritual. E ela começou a falar, e eu comecei a dizer a Dani, filha, isso é bíblico. E a gente começou a perceber aquilo ali, ela falando, quando você está em um ambiente, ela deu um exemplo dessa maneira, um homem de terno branco, íntegro, puro, sem nenhuma mancha, chega em uma festa, ou em um aniversário, casamento, seja lá o que for. Aí vem o garçom com aquele vinho mais chulé que tem. Né? Não vou dizer nome aqui não, porque não convém. Mas aquele vinho, ela disse o nome lá. Mais um que tiver no mercado. Vinho tinto, sangue de boi. Né? O povo fala no interior. Bem vermelhão. Se aquele garçom tropeça e cai sobre aquele homem, ele vai ficar manchado. E mesmo sem abrir a boca para blasfemar ou dizer qualquer coisa para aquele homem, não tem problema não, eu me ajeito. Por dentro, ela deu um exemplo. Se ele tiver, ele entrou em sintonia com aquilo que está no ambiente. E por mais que ele não tenha falado, mas a sintonia foi percebida e aquele hospedeiro vem para ele. Temos que ter cuidado aonde andamos, o que pensamos, o que falamos, para poder agir certo. Hospedeiro é aquele que se usufrui de algo que não é dele. Não tem vida, mas quer arranjar vida. Aí ela deu outro exemplo. É velho, mas é exemplo. Quem assistiu aqui o filme Ghost? Do outro lado da vida, né? E esse filme retrata exatamente o que ela falou. Aí ficou mais claro ainda. Um espírito que estava com aquele cara no metrô ensinando ele a como se comunicar com os humanos, dando um peteleco na latinha de Guaraná, mexendo no lixo, né? Voando os papéis, cutucando as pessoas. Ele fazia tudo aquilo, conseguia ter contato com as pessoas. Mas aí ele para, senta e vê um homem fumando e faz: eu trocaria tudo isso por um trago. Aí ela vai e fala: o hospedeiro, ele não pode pegar, mas ele quer sentir a sensação, o prazer. Como ele não pode fazer o ato, ele influencia alguém para ele se absorver do prazer. É por isso que nós vemos tanta gente cometendo tanta atrocidade e não entendemos por quê. Então a pessoa faz: mas esse cara não tem cara de quem faz essas coisas. Mas não é ele, coisa fofa. É a influência, o hospedeiro que está ali, querendo sentir aquela sensação. E vai influenciar o cara para aquilo. E nós temos que orar e combater isso à altura. Não consegue fazer esse tipo de coisa, tirar esse sentimento de alguém sem ser através de amor. Não consegue fazer isso com uma pessoa sem acolher ela. Acolher aquela pessoa. Acolher, amar aquela pessoa. Demonstrar para ela que se importa com a vida dela. Não se preocupe se pessoas começarem a ligar para você pedindo oração, não. Assim que a gente começou o programa na rádio, e a gente falou o telefone para o WhatsApp, tudinho, durante a semana eu comecei a receber ligação de pessoas pedindo oração, pedindo para interceder pela família, e depois começaram a ligar de novo dizendo que mudou. Amém? Então, amado, funciona. Você demonstrar Cristo através do amor, funciona. E é isso que tem que valer na minha e na sua vida. Cristo em nós é a esperança para eles. Amém? Vamos continuar, acelerar um pouquinho. No 15, no capítulo 2. Deste modo ele venceu os governos e autoridades espirituais do mal e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Isso foi a maior derrota do diabo. O esmagar, que a Bíblia fala lá em Gênesis, que ele iria lhe esmagar a cabeça, você só iria ferir o calcanhar.
Imagine o que é você ferir o calcanhar. Foi só isso que aconteceu com Jesus, com aquela morte de cruz. Quase nada. E com o diabo ele perdeu a cabeça. Totalmente esbagaçado. Eu gosto muito. Eu quero que ele grite até estourar pelas costas. Bem grito. Porque quando Jesus fez isso, o diabo achando que ele estava lá, venci. Todas as atrocidades minhas, suas e de toda a humanidade estavam sobre Jesus. Todo o principado, potestade, tudo. Para ele descer ao inferno, ele teve que pegar pecado. Não tinha como ir ao inferno sem ter o jugo sobre. E por causa do jugo que estava sobre ele, ele desceu às profundezas e disse: ei, bonitão, aqui não. Me dê a chave. Bota a cabecinha aqui. Tome. E agora eu vou lhe expor. Desceu da cruz, ressuscitou e ela ficou vazia. Com o sangue dele lá, e com todos os pecados, potestades, tudo está lá, preso, foi cravado naquela cruz. E por causa disso o diabo perdeu, foi derrotado, destronado e exposto como nu, para que todo mundo visse sua vergonha. E a gente vai ter medo de que? Receio de quê? De que nós temos que ter vergonha? De Jesus que venceu? Eu quero desprezar o diabo cada dia mais e mais. Eu quero fazer ele ser destronado cada vez mais. Só é para estar no inferno o diabo e a terça parte que ele roubou. E 1/3 do que ele tirou do céu. Só. Ninguém mais. É só isso. Por quê? Desceu junto com ele. Mas todos os outros são dignos de que eu e você ore, pague o preço para que eles voltem. Tem familiares nossos, amado, eu digo por mim, que estão lá no mundão, precisando da minha e da sua oração, e às vezes a gente fica, não, mas um dia, se Deus quiser. Não, se Deus quiser não, ele já quis. Morreu por mim, por você, por ele. Agora sou eu e você que tem que entrar na brecha e fazer diferença. Assim como Paulo, foi Paulo? João estava preso, e a igreja se reuniu unânime, para orar por ele. E no meio de todos aqueles guardas, ele se achou livre. Foi Pedro? Pronto, obrigado. Não há como explicar. O cara acorrentado, preso, do lado de 2 guardas, dentro do cárcere, fora mais 2, no corredor mais, lá em cima outros, portões, tudo dentro de uma cadeia. E o cara está lá, todo mundo orando por ele. Senhor, vamos lá e tal, Espírito Santo, já tinha? Depois da ceia de Pentecostes? Eu acho que já. Então, orando, intercedendo, clamando pela vida dele, quando o anjo aparece, o cara estava dormindo, tão preocupado com a vida que ele estava, preocupação, né? O anjo, ele, acorda, opa, estou aqui, bora. Ele não contou a história não. Quando se levantou, as algemas caíram. Eu não sei se ele ficou, como é que eu digo, desintegrou, né? Paulo desintegrou fisicamente, e as algemas, Pedro desintegrou fisicamente, e as algemas caíram, ou se elas simplesmente abriram. Não interessa, aconteceu. A Bíblia relata, e o cara estava lá dentro, sai andando, passando na frente de todos os guardas. Não sei se deu um nevoeiro dentro da cadeira, se os guardas dormiram, se ficaram cegos por um momento, não sei. Se chegou o muriçoca lá, começou a picar os cabos, e não vira ele passar, não interessa. O que você arrumar para dizer foi milagre. Acabou. E quando ele chega na porta, os portões se abrem automaticamente. Não se explica, mas se vive. Aí o cara vai, bate na porta. Quando o povo vai abrir, fala, poxa, tá lá, irmão. E ele pôde desfrutar daquilo. Eu e você temos que pagar o preço. Eu e você temos que pagar o preço. Ser na vida dos outros aquilo que Jesus foi.
Não temos que estar somente animados porque estamos aqui no domingo de manhã. Nós queremos que o culto seja feito no estádio de futebol. Amém? Você está comigo? Eu quero que chegue o ponto de a gente começar a ministrar aqui, entrar no mover do Espírito, pessoas correndo, voando, saltando, não interessa, e a gente não se preocupar com o almoço, não se preocupar com o jantar, porque nós iremos estar abastecidos e supridos pela seiva certa. Querendo. E quanto mais isso acontecer, mais rápido Jesus vai voltar. Se você ama o Senhor e quer que Ele volte rápido, corra, se apresse e faça a sua parte. Viver a palavra na íntegra. Amém? E vou encerrar, né? Faltam poucos versículos, dá para encerrar. Glória a Deus. E no versículo 19, no finalzinho do versículo 19, Paulo está dizendo aqui: porque somos unidos pelos seus fortes ligamentos e só crescemos à medida que recebemos de Deus a nutrição e a força. De quem é que vamos receber nutrição e força para crescer? De Deus. Só se encontra esse tipo de nutrição na fonte. Se estiver ligado. Se não estiver ligado, o fruto não vem. Se não estiver ligado, força não vem. Por que às vezes a gente olha assim, rapaz, fulano está tão fraquinho. Tem que orar para ele se ligar na força e na nutrição. Amém? Começa a investir nele. Manda uma mensagem. Você é forte, porque o Senhor já venceu e deu para você de graça tudo aquilo que Ele tem. Começa a investir na pessoa. Dá um livro, dá uma palavra. Vai lá e ministra para ele de dentro de você. Será possível que nesse tempo todinho de crente que a gente tem, não tem nada dentro de mim, de você, que a gente possa dizer para outra pessoa? O que estamos fazendo com a nossa própria vida cristã? O que eu e você estamos fazendo que não estamos frutificando na vida dos outros? Eu já me peguei, amado, nessas perguntas. Senhor, eu tenho que mudar. Senhor, eu tenho que mudar. E a gente começa a fazer diferente. Vai lá e, cara, tu é bom demais, tu é uma bênção. Olha, o Senhor já te ergueu, Ele te ungiu, você é mais que vencedor. Vem cá, chega. E você começa a ministrar a vida das pessoas. Trazer para elas aquilo que tem de melhor dentro de você. Amém? Para que ele se fortaleça e cresça. Encerrando, no capítulo 3, nos dá a receita de como essas coisas vão começar a acontecer em nossas vidas. Versículo 2 diz: que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês, e não as coisas daqui de baixo. No 4 ele diz: e quando Cristo, que é a nossa vida verdadeira ou videira, vier de novo, então vocês brilharão com ele e participarão de toda a sua glória. Quando as coisas do alto ocuparem a nossa mente e o nosso coração, não as coisas daqui da terra. Estarmos ligados. Quando vê uma propaganda política na televisão, no rádio, seja lá onde for, não chega lá e baixar a ripa naquele cara ou naquela mulher. Simplesmente começar a orar e dizer: Senhor, eu declaro, em nome de Jesus, vai mudar, vai mudar. E dizer o que você quer que mude. Vai mudar isso, assim. Você está achando, só para você ficar ligado. Alguns anos atrás, se não me engano, 6, 7 anos atrás, começou, dentro do governo de Lula, um monte de escândalos ser descoberto. E o povo sem entender porque aqueles escândalos estavam descobertos. Até o Verbo da Vida dar uma nota. A igreja se levantou em oração e conclamou para que os podres começassem a ser revelados. E outras igrejas fizeram a mesma coisa. E começou a ser descoberto aquilo que estava oculto. E começou a mudar. Amém? Temos o poder de mudar o rumo dessa nação. Essa nação é livre. E nós não podemos deixar que qualquer um chegue aí e bagunce o negócio, não. Eles estão querendo fechar as igrejas. Eles estão querendo parar a obra de Deus. E não podemos deixar que isso aconteça. Temos que nos levantar em fé para fazer funcionar.
Ou você quer ser proibido de cantar na praça? Eu não quero ser proibido de cantar na praça. Eu não quero ser proibido de cantar na calçada. Eu não quero ser proibido de falar de Jesus onde eu estiver. Eu quero falar dele para todo mundo saber quem ele é. O que mudou em mim e o que pode mudar neles também. Amém? No versículo 8 do capítulo 3, ele fecha dizendo assim. No finalzinho também. Todo. Entretanto, agora é o momento de arrancar e lançar fora todas estas coisas. Ele falou anteriormente de colocarmos as coisas do alto em nosso espírito, em nossa mente, em nosso coração. E ele está dizendo aqui as coisas terrenas que nós temos que lançar fora: ira, ódio, maldade, blasfêmia e palavras obscenas. Coisas que estão na boca de todos que você vê pela rua. Você vê vídeos de crianças na escola, só sai esse tipo de coisa. Eu dou graças a Deus pelos meninos lá de casa, que eles não procuram isso. Às vezes a gente pergunta, por que tu não está brincando com as meninas da tua idade? Não, porque ela só fala coisa de adulto. Aí Dani foi lá sondar o que era coisa de adulto. É namorar, é beijar, abraçar e tudo mais, tudo mais. Ela prefere brincar com as meninas que são mais novas do que ela, que não estão falando disso. E a gente começou a ministrar para ela que essas coisas não podem contaminar a vida dela. E ela começou a influenciar outras amigas na escola, que começaram a ir lá para casa, nos dias que não tem aula, quando eu e Dani tá, para poder ouvir a palavra. Pegam carona para ir para os jogos, pegam carona para ir para as festas da escola. E isso, amado, tem que ser vida em nós para influenciar os outros. Se você não vive, não tem como causar impacto. Se a pessoa não vê em você, ela não vai querer comprar. Quando eu falo comprar, é aceitar aquilo. Uma mulher chega com o cabelo todo arrepiado, né? Aí diz, olha o shampoo novo que eu tenho. Quem vai querer comprar? Mas se ela chegar com o cabelo sedoso, brilhoso, daquele, né? Quase igual o meu. Menino, não precisa nem ela falar. Menino, que shampoo é esse? Aonde tu foi? É desse jeito que tem que ser com Cristo, amado. Rapaz, que brilho é esse no teu olhar? Que amor é esse que você tem? Eu quero ser. E tem que partir de mim, de você. Amém? Nós temos que viver isso na prática. Temos que colocar essas coisas em nós para fora. Temos que mostrar lá fora o que vivemos dentro da nossa casa. O que se vive em casa tem que se colocar fora. Porque não é só as coisas erradas, não. O pessoal fala direto aí, o ditado popular. Costume de casa vai à praça. Literalmente. Costume de crente vai para fora. Amém? Costume de crente vai impactar o povo lá fora. Os nossos costumes têm que impactar o povo lá fora. Ore pela comida quando estiver no restaurante. Junte sua família, pegue na mão. Como agora não. Vamos orar. Senhor, te dou graças. Se o povo quiser ouvir, ouça. Você está orando. Amém? Quando eles querem falar palavrão, pornografia, dizer um bocado de besteira, não olha para você que está do lado, não. Abre o bocão mesmo e fala. Então você ora, Pai, eu te dou graças, porque a tua vida é a minha vida. E por causa de você, nós podemos comer aqui. E nós te agradecemos em nome de Jesus que morreu por nós. E prega, amém? Na oração. Que morreu por nós, pagou nossos pecados. E hoje nós somos livres para viver alegre em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Amém? É isso que tem que acontecer, mas você não tem que ficar encabulado, com vergonha, porque as pessoas, não tem gente perto, não vou orar não. Eu oro sim. Se eu estiver na fila do banco, eu fico lá, se chegar alguém que está doido, eu digo, não, Jesus te ama, porque você é importante para ele. Vem cá, deixa eu te mostrar. Pronto. Pega o celular da Bíblia, olha, tá aqui. Pronto. Quando eles querem chegar perto de você para falar mal do governo, eles falam. E por que você não diz, não, cara, mas melhorou muita coisa. Por mais que você não tenha votado nele, ou nela, ou não vá votar, mas olha as coisas boas que foi feito. Fica olhando só o ruim, não. Se você achar que o outro merece ganhar, vote no outro. Mas o que ele fez de bom tem que permanecer.
Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado essa manhã? Espero que essas palavras possam impactar a sua vida. Que você entenda que hoje você está enxertado em uma videira que emana bons frutos. E esses frutos têm que permanecer em você. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor possam multiplicar-se em sua vida, no pleno conhecimento da palavra de Deus. Pastor?